E aí pessoal, beleza? Pedro aqui. E no vídeo de hoje você vai aprender a pintar olhos no estilo anime e no estilo meio semi-realista, que é o estilo que eu pessoalmente gosto. E ainda vou te passar algumas dicas de pintura e ainda também para o seu processo criativo. E uma informação importante é que nesse vídeo eu vou focar apenas na pintura. Então, se você ainda não sabe como desenhar, eu tenho um tutorial te ensinando como desenhar olhos aqui no canal. Então é só você checar o link da descrição ou ir aqui no card que eu vou deixar para você. É muito importante que você saiba como funciona a estrutura de um olho antes de pintar, porque essa é a base para você saber quais são os planos que você tem que colocar luz, quais são os planos que você precisa colocar sombra. Então é muito importante você checar esse vídeo que eu vou deixar para você, tá bom? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em praticamente todo vídeo eu vou falar delas, as famosas referências, que é uma das coisas mais importantes. Para qualquer coisa, na verdade, que você for fazer, as referências são importantes. Para você ter uma ideia, eu mesmo peguei referências até para fazer esse vídeo, para fazer esse tutorial, porque a sua mente não vai ficar gravado absolutamente tudo que você aprender das pinturas. Então, querendo ou não, se você quiser fazer coisas diferentes, você vai ter que pegar referências. E é bom que você pegue referências de artistas ou de coisas que você quer um resultado parecido. Por exemplo, eu peguei essas referências aqui, porque eu quero um resultado semelhante a esses olhos de anime, esses olhos mais ou menos simplificados também. E para você que não sabe como pesquisar referências, não sabe como usar, eu vou deixar aqui também a minha pasta lá no Pinterest, que tem uma pasta especificamente para olhos, então é só ir lá que está tudo lá para você, beleza? Uma coisa importante também é o modo como você vai querer fazer as suas pinturas. Você vai querer deixar a linha, você vai pintar por cima ou você vai tirar a sua linha. Você não sabe como tirar a linha da sua pintura? Esse é o dia de sorte, porque eu fiz um vídeo te ensinando passo a passo a como fazer isso. Eu também vou deixar um link aqui na descrição para você. O modo que eu acho mais fácil para pintar é usando camadas no início e só no final e juntando aos poucos. Mas no último olho eu vou fazer uma pintura mais solta usando só uma camada. Então depende muito do acabamento que você quer. Vamos começar falando um pouco aqui do olho semi-realista, porque ele é o meio termo entre a estilização e o realismo. Eu comecei ali colocando um tom mais avermelhado na parte de baixo e um tom mais amarelado na parte de cima, que é basicamente esses tons que tem no rosto. Eu defini ali algumas sombras e tô partindo para colocar as occlusions dos olhos, as partes que não pegam luz. Depois eu fiz esses cílios de forma bem simplificada mesmo, mas depois, mais pra frente, eu vou alterar ele. Defini a sobrancelha com um tom mais escuro e vou colocando meio tons nas sombras. São tons escuros, mas não tão escuros quanto a sombra principal e também nem tão claros para chegar a ser luz. Uma coisa interessante também é você adicionar outras cores dentro da sua sombra. Se você não sabe como fazer isso, você deixa um comentário aqui abaixo e eu vou gravar um vídeo te ensinando a você colocar praticamente qualquer cor dentro da sua sombra ou na sua luz também. Eu defini um tom mais azulado na parte de dentro do olho para criar um contraste. E vou definindo mais algumas sombras, mais ou menos na parte do ladinho ali do nariz. E agora eu vou definir a sombra da parte de dentro do olho. Não, o olho não fica totalmente claro. Ele é um globo, então ele vai ser iluminado. Se a luz está vindo de cima, é mais ou menos a parte do meio e a parte de baixo que vai ficar iluminada, assim como eu estou pintando aí agora. Como você pode ver, a luz, ela pega em um ponto bem específico na pontinha do olho, por isso vai gerar esse highlight, essa bolinha branca da luz dentro do olho, por isso que vai ficar esse highlight branco. E é bem legal porque fica o contraste bem maneiro com o preto do fundo e o branco da frente. Após isso, depois de você ter definido a sua luz e a sua sombra, é basicamente só detalhar e seu olho já vai ficar pronto, assim como eu vou fazer agora. A partir daqui é só eu retocar os detalhes. Começando o nosso segundo olho aqui, coloquei um tom mais rosa para a pele, para ficar bem mais fantasioso. É bom você colocar cores bem coloridas,
porque assim o seu desenho, a sua pintura vai ficar bem dinâmica. Uma coisa também é que eu decidi fazer essa pintura apenas com as camadas e as máscaras, pois assim ficou muito fácil. Eu demorei coisa de 20 minutos para fazer esse olho. É uma coisa bem fácil de se fazer. Coloquei cores saturadas nos olhos, o mesmo esquema do olho anterior. Coloquei a sombra e cores saturadas no olho. Uma sombra bem definida, que esse é um ponto bem importante. Você colocar uma sombra bem ressaltada e colocar muito contraste dentro do olho. Vocês vão ver que eu vou colocar um highlight meio quadrado, um highlight branco quadrado, para chamar bastante atenção. É bom você trabalhar com cores bem saturadas e contrastes bem fortes, pois é assim que funciona bem com um olho estilo anime. Depois disso é só você colocar alguns detalhes nas laterais dos olhos, que são como se fossem as pálpebras dos olhos, né? Só você não precisa dar muito detalhe, é só você deixar aparecer, porque já vai ficar com a impressão de que tem um volume. E até também porque é um estilo anime, então não precisa de muito detalhamento. Assim, você coloca mais alguns pequenos detalhes e o seu olho de anime já está pronto. Nesse segundo olho, eu tentei fazer uma coisa mais diferenciada. Tentei misturar um pouco do primeiro com um pouco do segundo. Eu comecei colocando uma cor mais dessaturada no tom de pele e coloquei as linhas em um tom azulado, assim, para ter um certo contraste. E essa é uma coisa bem interessante, você colocar as linhas da sobrancelha, você colocar esses shapes bem dinâmicos, assim, porque essa é uma qualidade e essa é uma coisa que chama bastante atenção nesse estilo. Comecei também definindo alguns tons de sombra, também de acordo ali com a minha referência que eu peguei, tinha mais ou menos esse formato. E comecei a definir alguns pontos de sombra e alguns tons na própria pele ali do personagem, do olho, na verdade, né? Coloquei um tom azulado no olho, a mesma coisa do primeiro olho, só que nesse coloquei cores bem mais saturadas, com bem mais contraste também. Uma coisa é você brincar bastante com os shapes dentro do olho, porque não importa se para ficar certinho igual o olho realista, você pode colocar muito detalhe, porque quanto mais detalhe melhor, na verdade, no olho nesse estilo. Defini aí mais alguns pontos de sombra, coloquei alguns pontos mais escuros, defini ali formato do olho, né? A bola do olho, coloquei uma sombrinha ali na parte de baixo do olho. Como o intuito daqui é fazer uma mistura entre o primeiro e o segundo, então vai ter muito contraste e bastante detalhamento. A partir de mais ou menos desse ponto, depois que eu defino alguns pontos de luz e sombra, chega na parte onde eu vou basicamente detalhar muito. Vocês vão ver que eu vou colocar cores muito saturadas nos olhos. Depois daí eu vou fazer muito detalhe. Vou colocar detalhes nas sobrancelhas, colocar muitos detalhes nos olhos e fazer um rendering, fazer uma renderização muito exagerada nessa parte desse olho. Aproveita que você está aprendendo bastante com esse vídeo e deixa o seu like aqui, pois assim você vai me ajudar bastante a divulgar esse vídeo e a divulgar também o meu trabalho e a me incentivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse tutorial, ou se você tem alguma ideia de novos vídeos que eu possa trazer aqui para você, deixa o seu comentário aqui, eu vou ter o prazer de te responder. No nosso último olho eu tentei fazer uma coisa bem mais simples, como eu tinha dito no início. Aqui eu vou usar somente uma layer e somente um brush, que é o brush soft. Essa é a ideia mais ou menos desse olho. Fazer uma coisa bem mais soft e bem mais simples também. Mais simples não quer dizer mais fácil, né? Às vezes é bem mais difícil. Só que eu fui experimentando, colocando algumas definições para ver como é que ia ficar. E acabou que saiu um resultado bem maneiro. Melhor até do que eu esperava. Eu coloquei definições mais softs, as bordas. Eu coloquei bem mais suaves. Para dar esse aspecto mais de maciez, calmaria, digamos assim. Mais pra frente eu vou colocar tons mais escuros só na parte de dentro do olho, e na parte de fora eu vou deixar uma definição bem mais suave mesmo. A ideia principal desse é deixar sem muita definição, só com alguns trabalhinhos de brush com brush soft mesmo e sem muita definição. Essa é a ideia mais ou menos desse olho. Como vocês podem ver, é uma coisa muito simples de se fazer. Você apenas precisa ter um pouco de paciência e escolher bem as suas referências. Com muita prática você consegue fazer facilmente qualquer um desses olhos. É só você
você ter paciência e um pouquinho de prática, que rapidão vocês conseguem fazer qualquer um desses aqui facilmente.